Já ouviram falar de algo chamado adrenocromo? Não? Pois é. Eu já ouvi, né? Um lance do lance lá das crianças, não sei o que, Isso. com o medo, Isso, paradas assim, isso. né? Nos Estados Unidos, existem pessoas, isso é fato, né, que estão pagando $8.000 por uma bolsa de sangue jovem, porque eles acreditam, né, existe tá em estudo isso ainda, mas eu já vou falar disso aí. Tem uns ricaços que estão colocando sangue de jovens nas próprias veias, que isso rejuvenesce. Ou retarda o envelhecimento, rejuvenesce ou retarda o envelhecimento, né? Então, isso aí já é uma coisa, um estudo já feito, isso já existe, já é legalizado e já acontece nos Estados Unidos. Só que existe uma outra vertente disso, isso aí é antigão, mais antigo, tá? Esse estudo é recente, mas esse tipo de situação já acontece há muitos anos. O vampiro vem disso? O vampiro não, vem de outra história, vem de Vlad Tepes, né? Que era um conde, que era mal pra caramba. Mal pra cacete, ele empalador, era o empalador. O empalador. Pode crer, né? Então, eles pegavam e faziam o seguinte, o ritual para extrair o adrenocromo, né? Você tem que aterrorizar a vítima, né? De preferência são crianças, né? Na faixa de 7 a 10 anos, mais ou menos, né? Então aterroriza a vítima, essa é a teoria, né? Felizmente eu nunca vi um ritual desse, mas eles contavam. Se bem que para aterrorizar uma criança não deve ser tão difícil, né? Porra, mas pelo amor, tu acha que só aterroriza? Tortura mesmo, põe medo, tortura. Seu bicho pra te pegar! Tipo... Com 6 anos, né? Tipo Monstros Mas eu tô S.A., né? Eu tô querendo tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela na verdade é. Obrigado, Monarca. Meu ponto fraco é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus eu nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Então eles explicavam como é que funcionava, extrair o adrenocromo. Então, quando estava aterrorizada, né, assim, prestes a morrer mesmo, né, um pouco antes da morte, colhiam sangue. E a quantidade que eles conseguiam colher por criança, para ter efeito, a quantidade certa com adrenalina e tudo mais, não é uma quantidade tão grande, né? Você não consegue tipo 1 litro, meio litro, né? Você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. Entendi. E isso daí é vendido no mercado paralelo assim, a um valor estratosférico, né? Então, os satanistas, eles se beneficiam do adrenocromo, né? Especialmente sacerdotes e sumos sacerdotes, são os patamares mais elevados, né? E eles também vendem isso para mercados paralelos. Então, tem muitos atores de Hollywood que você pode ver que o cara está no formol, né? O cara assim não envelhece. A Cher não envelhece. O Tom Cruise. Tom Cruise não envelhece. Mas ele é cientologista. Cientologista, né? Pois Tem alguma coisa a ver? Eu estou dizendo assim, que a pessoa pode comprar isso, não, entendeu? Claro, não, sim. Né? Então você financia, né, a instituição satânica, assim, de diversas fontes, né? De diversas fontes de captação. Então... Mas depois a criança vai para casa dormir? Ela morre, porra. Não. Ela dorme para sempre. Mas executam e cremam. Eles têm crematórios próprios, né? Então, naquela época, eles alugavam um crematório. Agora, eles já têm próprios. Então, assim, você Deve não ser sabe... difícil fazer um crematório, né? Você não sabe aonde está o negócio. E tem catalisadores, tudo, quer dizer, não sai fumaça, não sai nada. Virou pó, sumiu, né? Você nunca mais encontra, entra na taxa de desaparecidos. Vê o número, pesquisa o número de crianças desaparecidas só no Brasil, por ano. Enorme o número, enorme. Isso porque a polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Os números são bastante maquiados ainda. Então tem muita gente que desaparece, simplesmente desaparece, né? Então eu creio que uma boa parte disso vai servir para esses tipos de rituais macabros aí. Então, só que aí eles se protegem. Digamos que alguém viu essa cena, ficou impactado com aquilo, né? Se eu visse, por exemplo, uma criança, sabe, eu ia ficar muito impactado com isso, ia mexer comigo, e eu quisesse denunciar, né? Fosse lá na polícia, olha, eu sei o local, eu sei onde sei quem são. Sei quem são, tal. Não adianta, ó, o delegado, né? Tem delegado, tem juiz, tem promotor, tem político, tem pessoas de todas as esferas, sabe? Todas as camadas da sociedade, tem gente ligada ao satanismo, né? Tem um documentário na Netflix, eu acho que ele reproduz isso muito bem, chama-se Os Filhos de Sam, né? Que conta uma série de assassinatos que houve em Nova York na década de 70,
e ligados supostamente uma seita satânica. Né? Não sei se você já viu. Não. Então, e aí teve um repórter investigativo, ele foi atrás, ele descobriu a seita satânica, descobriu as pessoas poderosas dentro da seita, descobriu que tinha pornografia, pedofilia, sabe, crimes contra crianças, assim, e ele juntou provas, ele apresentou para a polícia essas provas, a polícia não investigou, nenhum político quis saber de ir atrás, morreu o assunto, e ele morreu sozinho. Todo mundo se afastou dele, achando que ele era uma pessoa desacreditada, maluca. Ele se afundou no álcool, né, nas drogas, morreu sozinho, desacreditado. Né? Então eles se protegem bastante. Agora, é claro, ninguém escapa da justiça de Deus. Quer dizer, as pessoas podem achar que estão protegidos, né, das questões sociais, assim, que eles se protegem bastante, mas não vão estar protegidos da mão de Deus. A mão de Deus alcança eles e o que você semeia, você colhe. Teve Isso é bíblico, algum né? caso de um satanista que se fudeu recentemente? Como assim? Que... Se virou notícia, um cara que era famoso satanista e descobriram que ele estava fazendo maldades e o caralho. Não. Nunca ouvi nenhum caso assim real, né, de alguém que de fato... E aqueles ricaços lá dos Estados Unidos? Eu não lembro o nome dele, mas rolou uma polêmica que o cara dava várias caronas pro Bill Clinton, era amigo do Bill Gates, e tinha um sistema de pedofilia aí, né? Steve Bannon? Não é Steve Bannon, não. É o... Eu não sei o nome. Esse cara, se não me engano, tem um filme sobre ele, né? Ou alguma coisa. Eu acho que eu sei quem é, assim, eu não tô lembrando o nome. Mas Harvey Weinstein? Você vê que no final das contas não dá em nada. Mais ou menos, ele morreu, né? Ele era bilionário e foi enforcado na prisão, né? Pois é. E o que foi esse clique pra você sair disso? Como que foi isso? Foi meio que por acaso, né? Eu namorava com uma moça, ela era evangélica não praticante, né? Porque tem o católico não praticante, essa é evangélica não praticante, né? E aí nós somos uma igreja, né? Era a Igreja Batista do Morumbi, isso eu posso falar, né? Na época o pastor era o Ari Veloso, um homem de Deus, um rapaz muito bom ele. E nós estávamos chegando lá, ela queria que eu fosse no culto, na igreja e tal. Eu falei, bom, vou, né? Esse bando de crente aí não é nada, né? Ela sabia que tu era satanista? Não sabia. Né? Mas ela queria me converter ao cristianismo. Ela sabia que eu não era cristão. Ela queria me converter, porque ela era evangélica, né? Então ela me levou, fui nesse culto aí, né? E pensei, beleza, né? Eu sou filho do fogo, fogo não me queima, né? Eu sou das sombras, né? Isso aqui não é nada para mim, né? Mas quando eu estava entrando, tinha uma banda de louvor tocando, né? E era um louvor genuíno, verdadeiro, uma adoração verdadeira, né? Pura, né? Porque não era um show. Não era um show, não era um espetáculo, né? Não é como... sabe aqueles louvores mais antigos? Sérgio Pimenta, Guilherme Kerr, né? Nelson Bomilcar, não sei se você conhece. Aí eu já não manjo. Uns bagulho meio harpa cristã? Não, harpa cristã não. Tá. Não, aí é muito bitolado. Tá. Né? Tinha, sim, a bateria, a guitarra e tal. Né? Mas não era um órgão? Não era um órgão. Então era o tal do grupo do Milad, do Nelson. E eles estavam cantando uma música que eu lembro até hoje. A letra é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho só descansar em mim. Naquele dia, aquela música, aquela canção, aquelas notas musicais me mandaram pro chão. Eu caí. Eu perdi os sentidos ali, somente se eu escutar o som daquela música. Hoje, essa música me mantém em pé. A letra dessa música me mantém em pé, né? Então, caí, perdi os sentidos. De repente, eu abro os olhos assim, tem um cara em cima de mim, urrando no meu ouvido: qual é seu nome? Qual é seu nome? Fala qual é seu nome. Porque as pessoas acham que você tem que saber o nome do demônio para expulsar o demônio, né? Mas não tem isso, né? Todo demônio se sujeita ao nome, que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, né? Então, eu falei meu nome e tudo, e levantei, né? E aquela moça, a família toda ficou toda estarrecida de ver aquilo, né? Falaram que foi uma cena horrível e tudo mais. Eu não vi, né? Mas só as pessoas que... Tu só apagou? Apaguei, né? E não vi o que aconteceu. Aí aquela menina ficou preocupada, falou assim, poxa, eu vou marcar um encontro com ele como pastor. Né? Um pastor, nós demos o nome de Brint no livro Filho do Fogo, mas o nome verdadeiro é Luiz Augusto Zitt, né? E é um homem de Deus, um pastorzão mesmo, coração puro, um homem de Deus. Aí peguei, ela marcou encontro com ele.
E aí eu peguei e falei, tá, eu vou fazer um feitiço contra ele, vou fazer ele ficar doente. Ah, o lance de tu cair na igreja lá, perder o sentido, ter um cara ali falando contigo ali, Não. isso não te desmotivou Não de me forma nenhuma. desmotivou, não. Fiquei indignado com aquilo. Eu queria entender o porquê. Eu perguntei lá no satanismo, para os sumos sacerdotes. Eles falavam que eu não estava pronto para entrar ainda numa igreja. Naquele momento, aquele grupo tinha, digamos, o que a gente pode chamar de unção. Né? Aquele grupo tinha. Então, essa unção, ela realmente repudia. Você não tem poder contra isso. Né? Não tem poder contra esse poder. Então, então, todos os feitiços que tu lançava nas lideranças religiosas, os que pegavam era porque os caras eram meio esquisito mesmo. Era meio esquisito. A maioria pegava. 99,9% pegava. Né? Então, porque sempre tinha uma coisa por trás, né? Sempre tinha uma coisa de bastidor. Então, então você ter uma vida reta faz muita diferença, né? E aquele grupo de louvor, eles procuravam ter uma vida reta, né? Eles não são perfeitos, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é, só Deus é, né? Mas aí você procura, você se esforça, né, em fazer o bem, né, em ser uma pessoa boa. Então, caí com aquelas notas musicais e marcou um encontro com o pastor. Eu peguei e fiz um feitiço contra ele. Fiz sozinho, né? Chamei o Abraxas e tal, né? Falei, vai lá, causa uma doença nele. Tu chamou o Abraxas nesse dia? Chamei o Abraxas, né? Falei, invoquei ele para causar uma doença nele. Uma doença que incapacite dele chegar no encontro, sabe? Não importa o que seja, ele pode ter uma dor de cabeça, sabe? Mas ele não pode chegar no encontro, né? E eu fui ao encontro e ele não foi. Eu esperei umas 2 horas, ele não foi embora. Aí no outro dia eu estou na empresa que eu trabalhava, o presidente satanista, né, tocou o telefone para mim, né, a secretária passou e era a secretária da igreja e falou, olha, o pastor não pôde ir ao encontro, né? Eu pensei comigo, puxa, não veio ao encontro porque se lascou, né? Eu fiz um negócio aqui. Pois é. Aí ela falou assim, não, sabe o que é? O filho dele sofreu um acidente, né? Que fraturou a perna, tal, né? Mas não foi nada grave, tal. Foi uma brincadeira de criança, tal, acidente doméstico. E falei, poxa, mas não era para ser no filho, era para ser nele, né? E, ok, eu fiz alguma coisa errada, né? Porque o ritual é rigoroso, não pode ter erro, né? Então, marquei o segundo encontro, marquei de novo a segunda vez e chamei mais pessoas para me ajudar. Fizemos o pentagrama, cada um na ponta de um pentagrama, então fizemos com 5 dessa vez. 5 então pessoas. O pentagrama é um símbolo satânico? É um símbolo satânico, sim. Pentagrama invertido especialmente, né? Porque vai encaixar dentro dele exatamente a figura do bode, né? E o bode na Bíblia é o bode de Levítico, né? Um era solto, né, no deserto, né? E o outro era sacrificado. Então, o satanismo, eles interpretam que aquele bode que está lá no centro é o que foi solto, é o que te dá liberdade, né? E há 5 pontos, 5 continentes, né? Onde ele tem o poder e tudo mais, ele faz e acontece, né? Então, tem todo um simbolismo em torno disso, né? Aí, peguei, na ponta do pentagrama foi feito o encantamento, né? Inclusive tem encantamentos feitos com a estrela de Davi também, né? Que é o hexagrama, tem encantamento com o hexagrama também. É um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Exato. Tem também, dependendo do tipo de ritual, também usa Mas isso. estrela de Davi não é um símbolo sagrado, não é? Não tem nada na Bíblia que fala sobre isso. É um símbolo antiquíssimo. Você vai encontrar entre os bizantinos, vai encontrar entre os persas. É antiquíssimo, sabe? É um símbolo esotérico. E a maçonaria, cara? Peraí, que ele tava no feitiço que ele lançou no cara. No pastor, boa. pastor, é. Então, aí o primeiro deu na criança. O segundo chamei esse pentagrama, um em cada ponta do pentagrama, lançamos o feitiço, né? Esse feitiço foi um pouco mais forte, né? Nós fizemos para causar um dano maior, né? Então, assim, um acidente severo com ele. Mas nesse feitiço aí ainda invoca alguém? Invoca mais de uma entidade. Invocar 2 entidades. Aí foi o Abraxas. Foi o Abraxas e o Azazel. Azazel. Esse é de qual? Esse daí qual que é? Porque assim, qual que é a pegada dele? Qual que é a pegada do Azazel? O Abraxas domina São Paulo, estado de São Paulo. Sim. E o Azazel? O Azazel é uma entidade que ele é, digamos, um especialista em causar acidentes, danos, estragos, né? Alguma coisa assim. É tipo um GPS satanista. Ó. Primeiro você escolhe a localidade, depois você escolhe um tipo de enfermo. É bem isso. Entendi. Então, o que acontece?
Aí essas duas entidades foram invocadas para lançar um feitiço. Lançamos o feitiço. Fui no encontro com o pastor. Passou 1 hora, passou 2 horas, o pastor não foi, fui embora. Pô, lascou, o pastor lascou. Só vou esperar o telefonema. Né? No outro dia liga a secretária da igreja para mim de novo. Olha, o pastor não foi em encontro. Falei, eu sei, né? Então, o que aconteceu? Ele bateu o carro. Olha, foi um acidente violento, né? Deu perda total, acabou com o carro do pastor, né? E eu já pensando, onde é que ele está hospitalizado, né? Porque se eu souber o hospital e tiver satanista infiltrado, né? Porque tem muito tráfico de órgãos, muita coisa no meio aí, nesses bastidores. Caralho! Né? Tem. Pra que os caras querem órgão? Pra vender? Ah, cara, vender, fazer ritual. Capitalizar. Também. Capitalizar. Entendi. Capitalizar. Daí agora, mas o pastor não se quebrou. Não, ele saiu porque inteiro. 1.000 cairão à direita. 10 mil à esquerda, você não vai ser atingido. E ele falou, mas aí o pastor não sofreu um arranhão, glória a Deus, né? Fiquei com tanta raiva daquela secretária, vontade de dizer para ela, me dá seu nome completo, data de nascimento, feitiço é para você agora. Voltando ao pastor, lançou o feitiço. Perda total no carro, o cara tá inteiro. Aí eu peguei e falei, não é possível, né? Aí falei com os sumos sacerdotes. E os sumos sacerdotes falaram, realmente, você é filho do fogo, fogo não queima, isso, aquilo, né? Mexeu com todo mundo. Nós vamos fazer um feitiço, vamos acabar com ele. Vamos oferecer 13 vidas pela vida dele. Eita! Ou seja, se ele morresse, 13 vidas seriam ceifadas em ritual, né? Para pagar os demônios. Como se escolhe essas vidas? Olha, alguns se voluntariam, outros pais doam os seus próprios filhos ou sequestro. A maior parte por sequestro. É o que eu te falei, pessoas desaparecidas. Muita gente desaparecida. Mas aí o cara... E aí, foi feito o ritual? Né? Aí foi feito o ritual com os sumos sacerdotes, né? Aí esse ritual não posso entrar em detalhes. Esse aí é bem mais pesado. Né? Foi feito o ritual e eu tive certeza plena, né? Que realmente aquele homem, ele ia morrer. Mas materializou uns caras? Materializou. Quantos dessa vez? Materializou 9. Caralho! 9. Bem no 9. 9, né? 9. Nossa. Abraxas, Azazel, Astarote, Asmodeu, Leviatã, Abaddon. Ih, o Abaddon põe o escudo em mim. Já estou em Abaddon. É que Abaddon tem um herói no Dota, que é um jogo que a gente joga. Ah, sim. O nome dele é Abaddon. Ah, tá. Mas ele é meio demoníaco. Esses nomes são famosos. Ele é o Death Knight. Eles vão parar na mídia mainstream, vira e mexe. Azazel, já vi vários filmes. Nos filmes ele aparece como o Anjo da Morte. Tem o Astarote também, já ouvi falar. Sim. Já ouvi falar de vários. Mas aí, fez o ritual, o que rolou depois? Fez o ritual, então, eu tinha certeza que aí o homem ia morrer. Porque o ritual já era para matar ele. Né? Então, eu falei, ok, né? Se é para matar, que morra logo, né? E marquei outro encontro. Mas assim, eu fui triunfante naquele encontro, né? Eu fui regozijante, todo feliz, imaginando, puxa vida, eu vou pegar... Não vai ter encontro? Não vai ter encontro, né? Esse cara não vem, já era, está lá visto, olhava para a secretária e ficava pensando, quero ver você falar agora alguma coisa para mim, né? E eu deu 2 horas, eu cansei, né? Tô indo embora, né? Bem na hora que o pastor chega, ele chegou. Ele estava com o ar meio abatido, tá transpirando muito, abatido, né? Mas ele pegou, falou, que bom que você está aqui ainda, né? Me atrasei. Né? Mas ele não falou o que aconteceu. Né? Então, E tu nunca soube? Nunca soube. Tá. Né? Ele não entrou no mérito do que aconteceu, mas ele estava abatido. E ele pegou e falou, vamos conversar. Né? Olha, naquela época eu estava no platô do Kung Fu, né? Feiticeiro do satanismo. Quer dizer, aquele homem não era oponente para mim, mas eu tive um medo dele que me arrepiou dos pés à cabeça. Né? Porque ele tinha... Era para estar morto. Era para estar morto. Eu tô vendo alguém vivo que era para estar morto, né? E ele tinha unção, tinha essa unção, tinha essa autoridade, tinha essa... um homem de Deus, né? Um homem de fé. E eu tinha receio que se eu tocasse nele, se eu pegasse na mão dele, ele estendeu a mão, não estendi, eu ia cair de novo, porque eu já estava com aquele trauma que eu caí na igreja lá, né? E então eu falei, pastor, desculpa, o senhor chegou atrasado, eu vou embora, eu tenho um compromisso. Menti, né?
Aí ele falou, tudo bem, olha, se você não quiser conversar, a gente não conversa, uma conversa rápida, 5 minutinhos só, vai. Olha, demorei tanto para chegar até aqui, você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, me dá 5 minutos só, te prometo que não vai passar 1 minuto a mais. Aí eu falei, tá bom, 5 minutos, hein, 5 minutos. Aí nós subimos a parte superior, era um sobrado, né, da casa, ele entrou na sala, né, eu entrei após ele, ele fechou a porta a chave, tirou a chave e pôs no bolso. Imediatamente eu olho para a janela, né? Pensando rotas de fuga, né? Grades na janela. Né? Falei, não, tinha que ter pijama de uma listra para passar por lá, não ia dar, né? Aí eu peguei e falei, pastor, mudei de ideia. Não quero mais falar com o senhor, não. Eu preciso ir embora mesmo, né? Ah, tá bom, você quer ir embora, você não quer falar comigo, tudo bem. Né? Eu só vou orar por você antes de você ir embora, tudo bem? Né? Aí eu só vejo uma mão, assim, porque ele impôs a mão sobre mim, né? Vejo a mão crescendo, apaguei, cara, apaguei. Literalmente apaguei de novo. Mas eu tive alguns despertares no meio desse apagão. Então, cada vez que eu tinha minha consciência recobrada, eu via que eu estava no chão, eu estava todo estourado, sabe? Estava com hematoma, machucado, roupa rasgada, arranhão, né? A sala dele estava toda destruída, cadeira, tudo voando, livro para tudo quanto é lado, não voando para o poltergeist. Mas que tipo, bagunçado. Você se mexeu muito. Eu me mexi, exato. E ele estava calmo, ele estava sereno, né? Falando baixinho, né? Falando, Deus, né? Visita essa vida com teu amor, visita essa vida com teu amor. Eu nunca vou esquecer dessas palavras, né? E de repente, aí apaguei, apagava, voltava. Chegou uma hora que eu voltei, né? E ele me ajudou a levantar, né? Me pôs na cadeira, né? E pegou, falou, tá vendo isso aqui? Né? Falei, tô vendo. Isso aqui nunca mais vai fazer parte da sua vida, né? Porque agora você é uma nova criatura, né? Agora você é de Jesus. Você quer Jesus na sua vida, né? Você quer aceitar Deus na sua vida, né? E eu peguei e pensei, puxa vida, né? Eu acreditava que o diabo era tão poderoso, né? E esse homem, ele nem encostou em mim e me derrubou e fez tudo isso, né? E destronou os principados, os demônios mais poderosos contra ele. Então eu falei, eu quero, o senhor me ajuda, né? Então ele fez aquela coisa de oração, sabe? Repete comigo a oração, tal, fiz. Aí ele me deu um abraço, eu me senti muito acolhido com aquele abraço, mais do que todos os abraços que eu recebi na Irmandade, né? Senti uma paz no meu coração tão incrível, tão indescritível. A Bíblia chama de paz que transcende o entendimento, né? Então senti uma paz, uma serenidade e uma alegria muito grande, né? Que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Então eu saí de lá super feliz, radiante, todo machucado com o corpo, né? Mas feliz por dentro, né? A vontade que eu tinha de pegar um cachorro da rua, bem vira-lata, sabe? Dar um beijo na boca dele, falar, cachorro, Jesus te ama também, né? Maneiro. Né? Aí cheguei em casa, ligaram para mim, teve 2 sacerdotes do satanismo que me incomodaram muito. A gente só não enlouqueceu, eu e minha esposa, porque realmente Deus não permitiu. Tu já estava casado? Nessa fase não, aí? Né, nessa fase aqui eu namorava. Tá. Né? Namorava com uma outra moça, tá. Na hora conhecia essa daí, veio posterior. Tá. Né? Esses sacerdotes começaram, desde aquela época, desde a minha conversão, eu tinha quase 26 anos, eu tinha 25 anos e 8 meses, né, quando me converti. Então, eu conheci a minha esposa com 27. Né? Então, levou Na igreja? Conheci na igreja. Tá. Né? Então, eu não era muito de frequentar a igreja, né? Mas ela estava fazendo um grupo de teatro, né? E precisava de alguém que praticasse algum tipo de esporte, né? Para fazer uma cena lá. E como eu já praticava Kung Fu, eu falei, eu posso fazer uma sequência aí. Aí eu entrei, a gente acabou se conhecendo, namoramos, noivamos, casamos. Entendi. Então... Mas você estava falando dos sacerdotes que eles fizeram para encher então, aí eles ligaram para minha casa. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. Eu cheguei em casa, passou 1 hora mais ou menos, o telefone tocou, né? E a voz do outro lado era um tal de Taulês, a gente deu o nome de Taulês no livro. E ele pegou e falou para mim, nós avisamos você, satanismo não é para todo mundo, né? Mas uma vez que você entrou, não tem mais volta, não tem mais volta. Amanhã você tem um compromisso conosco, né? E nós vamos buscar você na sua casa. E se você não estiver aí, nós vamos matar a sua família. Caralho! Né? Então, assim, eu não pensei 2 vezes, eu não consegui raciocinar, né? A única coisa que eu pensei, porque eu sabia que ritual que era, né? Aquele ritual era um ritual que eu teria que fazer pela primeira vez, um ritual de sacrifício humano,
Então, Por quê? Porque tu tava fraco? Não, para subir de degrau, para virar sacerdote. Né? Então, estava marcado, estava me preparando para aquilo, entendendo os princípios, conceitos, aprendendo os rituais, aprendendo o uso das ferramentas, né, que são utilizadas. Né? E eu conheci a pessoa, conheci a menina de 9 anos. Os pais doaram a filha, né, para ser sacrificada em troca de poder, de glamour, de beleza e tudo mais. Os pais, a filha era nada. A filha não tinha um vínculo. Eu acho isso inimaginável. Eu também. Inimaginável. Eu não consigo entrar isso na minha cabeça. Mas tem gente que faz isso. Tem pai que estupra o filho. Né? Né? Então, quer dizer, é inacreditável. A maldade existe, né? Maldade existe. Né? Então, eu conversei com a menina, né? Eu lembro de ter olhado nos olhos dela, conversei com ela. Ela estava no preparo, tem uma espécie de jejum, né? E ela, sem entender o que está acontecendo, porque transforma a vida dela, ela é tratada como uma princesa, né? Então, conversei com ela e aquilo ficou na minha cabeça, né? Então eu falei, não, puxa vida, Deus me livrou bem na véspera de fazer isso. Falei, então é para eu não ir mesmo, né? Eu peguei minha bicicleta, eu morava na Pompeia, pedalei até o Parque de Ibirapuera, onde tem o batalhão do Exército. Aí parei com a bicicleta bem lá em frente, falei, quero ver me pegarem aqui em frente ao Exército, né? Tô protegido, né? Mas aí foi caindo a noite, né? E eu fui vendo as estrelas, tal. Passei a noite lá, no gramado, né? Daí sentado. E eu fiz a minha primeira... Soprar essa porra pra lá, cara. Não, soprar pra lá. Pra não jogar fumaça nele. Ah, tá. É vapor. Não, tá, não é vapor d'água, tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver cada uma daquelas estrelas e comecei a pensar, puxa vida, Deus fez cada uma dessas estrelas, né? Deus fez a grama que eu estou deitado, né? Deus fez todas as coisas. Deus vai me proteger. Aí eu fiz a minha primeira oração sozinho, não sabia orar. Né? Eu falei, Senhor, você lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo. Marcelo que se converteu ontem. Lembra lá na casa no Cusite, né? Olha, eu moro na rua tal, número tal, RG, CPF, grupo sanguíneo, né? Passei os dados para Deus. Aí eu tenho certeza que os anjos me guardaram naquele dia. Foram anjos que se acamparam ao meu redor. Porque a Bíblia fala que os anjos se acampam ao nosso redor. A gente não tem ideia do que é isso, né? Um anjo de Deus, derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, um anjo. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Então a gente não tem ideia da proteção espiritual que a gente tem, né? Quando você realmente tem Deus no seu coração. Então, foi o que salvou aquele pastor, né? Foi o que salvou aquele pastor, com toda certeza. Mas você tem que ver a história dele, eu vou contar até o fim, se você me permitir. Claro. Né? Então, ela está descrita no final da série Filho do Fogo, no livro Catedral das Sombras. Né? A primeira história é a história dele. Né? Eu tenho no celular até, depois eu te mostro fora, né? Para te mostrar um detalhe, né? Para não expor a pessoa. Tá bom. Mostrar a sombra atrás dele, o tamanho do demônio que estava atrás dele. Né? Então, o que aconteceu? Esse pastor... era a minha única referência que eu tinha, era ele, né? Então, quando ligaram para os órgãos que me ameaçou, né? Eu pedalei, fiz aquela oração, voltei para casa, tentei ligar para o pastor, não consegui mais falar com ele, perdi contato total com ele. Ele não está mais na igreja, ele saiu, ele não trabalha mais aqui, né? Perdi contato e fiquei em desespero, porque ele era a única referência, era meu esteio, né? Falei, como é que eu sozinho vou lutar contra uma organização, uma seita, um monte de gente que se protegem, podem me sequestrar, podem me sacrificar, vão me cremar, vou virar pó e sumo, simplesmente desapareço, né? Então, o Zórdico falou aquilo para mim, né? No dia seguinte, que seria o dia que eles teriam que vir me buscar, eu também não fiquei em casa, né? Saí também, né, para eles não me acharem, e nada aconteceu com a minha família, né? Ainda pedi para Deus, Deus guarda a minha família. Não ia contar para minha mãe, se vier uns caras estranhos aqui e tal, né? Não falei nada. Tua família também não sabia que tu curtia essas paradas? Não sabia. Tá. Sabia que eu saía, né? Que eu dava umas sumidas às vezes, né? De uma semana, mas era normal, né? Falei, vou passar uns dias lá com a minha alma gêmea, né? Com a fulana lá. De certa forma ia mesmo, né? Ia mesmo, né? Então... Só não era alma gêmea, mas tudo bem. Não era alma gêmea. Quando você descobriu que ela não era alma gêmea?
Na verdade, você vê uma incompatibilidade, né? Você tem muita ilusão. Se a pessoa fala muito em cima da sua cabeça, aquela pessoa é só uma gêmea, olha só como que é, como que não é, né? E era uma moça bonita, né? Então, até hoje ela é uma moça bonita, né? Só que ela Tem continua contato ainda ou não? Não. Ela continua no satanismo, ela não saiu. Ela continua lá até hoje, né? E aí, minha esposa nunca permitiu que eu evangelizasse. Né? Por motivos óbvios, né? Se for alguém para evangelizar, não vai ser você, filha da puta. Você não, né? Você não, né? Mas aí o pastor que tu nunca mais achou, como é que foi? Então, aí não achava mais o pastor. Mas eu tava com receio também da retaliação deles, né? Da Irmandade. Pegar tua família, pá. Pegar minha família. E fiquei pensando na menina, né? Então, de repente, eu peguei e fiz uma oração sincera com Deus. No mesmo local que eu fazia meus rituais. Na casa da minha mãe tinha um porão. Eu fazia muitos rituais lá. Então lá eu peguei todas as coisas minhas de rituais, tudo que eu tinha, livro, anotações, né, as parafernálias lá, né, pus fogo em tudo, destruí tudo, me desfiz de tudo. O livro que tu destruiu era um livro de feitiço? Era um livro de feitiço, mas assim, eu copiei, você não pode levar para casa. Tá, né? Era um livro que você escreveu copiando? Copiando, você faz trabalho de copista. Tá. Né? Então eu tinha alguns livros, né? Que eu tinha copiado pelo menos partes, não o livro inteiro, mas partes. Então tinha minhas anotações. Então queimei tudo, destruí tudo. É extensa a biblioteca? É extensa, bastante. Qual que é o livro mais assim que você pegou? Caralho, esse livro aqui... Deve ser aquele que ele falou, né? Qual mesmo? Não lembro. Eu também não lembro o nome. Tem um dos mais poderosos da alta magia, que eles consideram, é a clavícula maior de Salomão. Sim. A clavícula menor, né? E a chave de Salomão. Você falou que esses não são muito verídicos. Não. Esse daí é o que você vê você compra isso. Né? Mas tem um livro verdadeiro com o mesmo nome, né? Que é o original mesmo, que é diferente. Porque Salomão... você sabe que Salomão ele deu uma desviada, né? Sim. Com essa história. Então, mas se você lembra bem da história, 1 Reis 10:14, fala que Salomão recebia todo ano 666 talentos de ouro, 666, que é o número do diabo. Né? Talento é ouro pra caralho, né? 34 quilos. É ouro pra caralho. Porra! 34 quilos. Naquela época ele era um bilionário. Talentos. Bilionário, sim. Né? E esse número... De quanto tempo? Por ano. Por ano. 666 talentos por ano. 1 Reis 10:14. Aí lá em Apocalipse 13:18, nós vamos ver que realmente, né, o que é o 666, né? Que é o número da besta. E tem fundamento esse 666 no satanismo? Tem. É uma trindade satânica, assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o anticristo. É a besta, o falso profeta e o anticristo. A besta? Quem é a besta? É o diabo? Sim. É o diabo. O falso profeta... O falso profeta é o que vai dar apoio ao anticristo. Tá. Que supostamente será o próximo Papa, depois do Francisco. Pela profecia bíblica de Apocalipse 17. E esse Papa aí? Se a profecia acontecer. Esse Papa aí é de boa. É de Francisco boa? É de bonzinho. Ele parece bem moderno. Ele é de boa. Eu gosto dele. Ele me parece uma pessoa super simpática, bonzinho. Né? Então, assim, aí depois dele, né? O próximo Papa vai ser aquele que vai dar o apoio ao anticristo, né? Pela profecia bíblica de Apocalipse 17, que fala do 8º rei, né? Então, assim, como o Vaticano se transformou teve poder de Estado, né? Em 19 de fevereiro de 1929. 19 de fevereiro de 1929. Né? E aí fez o Tratado de Latrão. E a partir daí veio todos uns papas. E aí tem esse que tá agora é o 7º? Esse é o 7º, porque o primeiro você não pode contar, que era o Pio XI. Pio XI já estava em exercício quando o Tratado de Latrão foi assinado. Né? Você tem que contar a partir do momento que, posterior a isso, passou com clave e tudo mais. Né? Aí, então esse é o 7º. Então o 8º rei será o Papa que vai dar o apoio ao... Eu diria que é um erro você se apegar à instituição igreja? Hoje, sim. Porque Deus não está nos templos. Deus não está em locais onde tem muros. Quer dizer, você entrar dentro de uma garagem não te faz um carro. Você entrar dentro de uma igreja não te faz um cristão. Né? Hoje eu estou muito mais próximo de Deus, afastado desse sistema corrompido, né, do que quando eu estava frequentando uma igreja, por exemplo.
né? Porque tem muita vaidade, tem inveja, tem Mas tu ciúme. pastoreia uma galera, não pastoreia? Sim, mas numa pegada muito diferente. Não tem dízimo, porque é antibíblico isso, e os pastores sabem que é errado, só que eles não ensinam para o povo. É um lance do Velho Testamento, o lance É do dízimo. Velho Testamento. Do Velho Que a Testamento. princípio, com a vinda de Jesus e tal, a maioria dele, ele fica ali para registro, não é? Até eles pegam em Malaquias. Malaquias é o padroeiro do dízimo, né? Então Malaquias é um profeta que diz, aí está dando uma bronca para Israel, dizendo que eles não estão dando o dízimo para os levitas, que são os caras que cantam. Eram os sacerdotes, né? Eram sacerdotes, né? Então hoje os levitas têm essa conotação dos cantores, adoradores, né? Então adoradores, então seriam sacerdotes, adoradores. Então eles estavam falhando com isso, mas não era dinheiro, era comida, era mantimento, né? Aí no Novo Testamento, né, quebrou esse paradigma, né? Então, porque Jesus ele não vem nem da tribo de Levi, ele é chamado Leão da tribo de Judá. Então quebrou o paradigma. Então não tem dízimo no Novo Testamento. Aí se você perguntar para um pastor, né, por exemplo, tem pastores aí que vão dizer para você, eu tenho certeza, você perguntar para qualquer pastor que menos cobra pro Kleber dízimo, Lucas, o Kleber Lucas ele falou esse bagulho aí também, mas vai lá. Você perguntar para qualquer pastor... ele concorda nesse ponto. Tá. Qualquer pastor que defende o dízimo, ele vai dizer, mas está no Novo Testamento. Ele vai dizer Mateus 23. Jesus está dando uma bronca nos fariseus, dizendo, pô, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho e o escambau, mas vocês não têm uma vida reta, sabe? Estão dando uma bronca. Aí eles falam, tá vendo só? Falou do dízimo. Só que ali nós estamos na lei ainda é lei. Não começou a graça. A graça começa com a cruz de Cristo, com a crucificação. Com a crucificação o véu do templo se rasga e aí começa uma contagem de tempo, né? Mudou até a história, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Mudou até a maneira de contar o tempo. Então Jesus, a importância dele é muito grande. Então, ali começa o Novo Testamento. Tanto é que Paulo não recebia dízimo das comunidades que ele fundou. Né? Ele recebia ofertas voluntárias em amor. Ele dizia, cada um dê segundo a sua prosperidade. Então eu tenho um grupo pequeno que eu conheço. Eu poderia ter 50 mil ovelhas virtuais, né? Mas eu tenho pequeno. Eu tenho um grupo que se eu somar tudo vai dar 300. Né? Mas essas 300 eu sei o nome, eu sei a história, eu conheço quem são. O nome é ovelha? Hã? O nome é ovelha que você dá? Ovelha sim. Como é ruim esse nome. Como se fosse assim, estão sendo cuidados, estão sendo pastoreados, sim, entendo, né? entendo. Nesse sentido, né? No sentido de serem pastoreados. Né? Mas são seres humanos, né? Claro. E então nós nos ajudamos um ao outro. Então se alguém passa necessidade no grupo, né? Então perdeu emprego, né? Não consegue pagar o aluguel, todo mundo se junta, faz uma vaquinha, a gente vai pagar seu aluguel. A pessoa, poxa, a menina ficou grávida, né? Ela não estava esperando o teu bebê. Todo mundo se reuniu, fez um mega chá de bebê, ela não precisou comprar nada durante 3 anos. Né? Então, a gente procura ter essa questão de se ajudar de verdade. Não apenas orar, porque a oração, orar é falar, mas tem a ação, né? Tem a parte prática também. Então, a gente procura se ajudar. Então, não tem dízimo. A fé sem a obra é morta. É morta, exatamente. Caralho. Então, assim, eles não dão dízimo para mim, né? Não tem dízimo. E o legal é que a gente tem células que são... Eu formo líderes hoje. Hoje eu tenho formação de líderes. Nós temos células que eu tenho gente no mundo inteiro. Que vai pelo Zoom, então tem gente no Canadá, na Austrália, na Alemanha, né, no Japão. Tudo. Diferentes níveis de prosperidade também. Indiferentes, né? E assim, mas eu passo uma carga consistente de informação, muita informação. Né? Então são aulas que são dadas, não só por mim, mas por outros líderes do MGL que eu acabei forjando, né, na graça de Deus. O que é MGL? Ministério Guerreiros da Luz. Tá. Né? Então, aí tem outros líderes que me ajudam também, que dão aulas, né? Cada um dá naquilo que fala melhor, então ele dá aula, e esses alunos, eles são cobrados. Essas ovelhas, que são alunos também, são cobrados, né? Porque é tipo um centro de treinamento, quero forjar líderes ali, né? Eu quero pessoas sérias. Então, tem prova, tem avaliação, né? Para ler um livro, quero a resenha do livro, quero ver se você leu mesmo, se você entendeu, né? Então essa cobrança ela é muito produtiva, porque as pessoas aprendem de verdade, e hoje eles entenderam o que é o amor. Hoje eu não preciso, no começo eu tinha que orquestrar, fulano está passando dificuldade, vamos ajudar, não precisa mais, eles mesmos se resolvem,
né? Quando eles sabem, né? Só quando é alguma coisa de um montante muito grande, eles reportam para mim, porque eu sei a história de cada um. E todos têm meu telefone, todos. Então, assim, eu não sou aquele cara inacessível, porque realmente o pastor é o inacessível, né? Você vê lá no altar, longe, você pequenininho, ovelha no banco, né? Então, eu não sou inacessível. Todo mundo tem meu telefone, tem meu celular, pode me ligar a hora que quiser. Uma coisa que me deixa curioso do que você falou no início da conversa é as paradas das magias. Uhum. E como foi essas suas experiências com magias dentro do satanismo? Que é magia curioso. que você tentou e deu certo? Tem... Eu não posso ensinar magia. Não, não aqui, ensina. Mas Eu vou pensar, ensinar. Fala como... Até porque essa porra deve ser super complexa. Não eu ia fazer sem querer uma hora na minha vida. Não, tem as mais simples. É que nem fazer mágica, tá? Mágica e magia, né? No começo você aprende a fazer um truque simples, de repente você está fazendo a pessoa levitar. Matar né? mesmo, os outros levitam. Eu duvido. Não levita. Tá. No truque, no ilusionismo. No truque, tá. No ilusionismo, entendi. fazendo uma analogia Tá bom, aqui. tá bom. Então, no começo você aprende um troço truque besta. de carta, uma Aham. coisa de carta. Aí de repente você está fazendo alguém levitar. Entendi. Né? Então você Tipo, cresceu. não dá ali, pra tu você ficar invisível. Não dá pra ficar invisível. Mas tem alguma isso aí- coisa sobrenatural realmente que você chegou a testemunhar? Ou algum ritual ou magia que promete algo que dizem que funciona, algo assim? Sim. Muitas vezes eu lançava feitiço contra líderes religiosos, né? Porque eu não ia com a cara deles. Não ia com a cara deles, eu considerava eles meus inimigos, né? Na minha cabeça, né? Eu já estava doutrinado ali. Então, acalhava da pessoa, de repente, eu lançava um feitiço, a pessoa ficava doente muito doente mesmo, né? E a Bíblia diz que tem doenças que são causadas pelo diabo. Né? Então Jesus às vezes ele expulsava um demônio de uma pessoa, né? E aquele demônio estava causando uma doença naquela pessoa. Só que nem toda doença é do diabo, obviamente. Né? Então, se fosse assim, né? Para que medicina? Você vai para a igreja, todo mundo e pronto, Tá resolveu curado. o problema, está curado, né? Então nem toda e também nem sempre Deus cura. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma doença, ela acha que é do diabo, pôs na cabeça dela que é do diabo e que ela tem que fazer, sei lá, uma libertação, uma quebra de vinho, quebra de maldição hereditária, aquela coisa toda. E não é uma doença natural e Deus não vai curar ela. Não vai, por mais fé que ela tenha, Deus não vai curar. Tem alguns caras na Bíblia mesmo que morreram de doença, né? Eliseu, aquele cara... Eliseu, quem mais? Morreu da doença que ele tinha. Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias, que era o profeta, que era o cara, que era o top das galáxias, né? Que fez o sol parar. Né, pois é. Então... Caralho, tá manjando, hein? Sua mãe contou muitas coisas. Pois é. Então, você vê quanta coisa que tem. Eu né? espero Então, que tenha sido Elias mesmo, não tenha falado merda. Então, Eliseu morreu da doença que ele tinha. O próprio Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água aí, porque a água era muito alcalina, né? Por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então ele era um menino podre, ele tinha um monte de doença, né? Não foi curado. Um lenço de Paulo curava o enfermo, mas Paulo não pôde curar Timóteo, que ele considerava um filho, né? A Bíblia também fala de Trófimo, né? Paulo também fala, olha, deixei Trófimo doente lá em Mileto. Quer dizer, não curou Trófimo. Quer dizer, o cara já tem o nome de Trófimo. Imagina o bullying na escola. Né? E ainda continuou doente. Não adiantou Se fosse nada. a Trófimo, o cara ia ser o magrinho da galera. De atrofia, desculpa. Tentei. Só vamos lá, Daniel. Só continua aí falando. Desculpa aí, Mas é. foi mal, cancela o Monark. Baixo assinado, tira o Monark. Doenças causava doença, podia, às vezes causava um acidente, poderia ser uma coincidência. Mas não tem tá? nenhuma, claro, é exatamente esse o ponto. Não Poderia tem nada ser- aqui assim que, tipo, Mas é que acontece realiza que magia e acontecia- você vê sobrenaturalidade instantânea na sua frente e olhos nus. Bom, olhos nus, eu vi a presença de um demônio se materializando na minha frente, e eu estava sóbrio. Né? Duvido. Como é que é um demônio? Pois é, a ideia que nós temos de demônio, né, é chifre, escamas, né, Rabinho. rabo, Fogo né, saindo pelos exato, orifícios. né, o diabo todo vermelhão, né, saindo da sauna, assim. Que erótico. Pois é, né? Yeah. Então, mas não, né, é um ser que parece... que aparecia para mim, o Abraxas, que apareceu para mim algumas vezes,
Ele tinha um formato semelhante, tá? Semelhante. Não consigo descrever isso aí em poucas palavras. Você tem filho, você deve ter assistido Como Treinar o Seu Dragão. Sabe o Banguela? Então, mais ou menos parecido com o Banguela. Parecido com o Banguela. Mas tinha um olhar assim, né? O olhar que pegava era um olhar muito profundo, era como se não tivesse olhos, era como se fosse um buraco. Né? Fosse um buraco que te hipnotizava aquilo ali, né? Porra, e você tu não sentia ficou com um cagaço quando tu viu pela primeira vez, não? Não, eu fiquei orgulhoso porque ele atendeu meu pedido, né? Porque eu invoquei, Cara, fiz a tu invocação, chamou o cara, meu? né? Eu fiz a invocação, né? E ele veio. Então, quer dizer, eu me senti muito orgulhoso, Dá muito pra tu fazer a prestigiado. invocação e ele não vir? Porque ele não tá afim? Poderia Pelo acontecer. Poderia Como que é uma acontecer. invocação de um demônio? Não precisa dar detalhe, mas tipo... É complexa. Tem bastante detalhe. Bastante detalhe. E Quer muitos dizer, um ritualzinho materiais, vai? Muitos materiais. Materiais raros? Alguns raros. Entendi. Alguns raros. Então é um ritualzinho de pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas. De ritual rolando, não é de preparação. Não, de ritual rolando pra ter invocação em si. Entendi, caralho. E aí ele se materializa, tipo, ele só aparece? Ele falou alguma coisa com você? Tipo, dá pra encostar nele? Dá pra encostar, são criaturas frias, geladas. Frio, completamente frio. E o que ele Mas falava? você vê, anjo se materializou na Bíblia. Anjo se materializou. Comeu. Né? Anjos comeram na Bíblia, então estavam bem materializados. Né? Então, se os anjos, se demônios são anjos caídos, eles também podem se materializar, só que em circunstâncias ritualísticas. Por exemplo, um demônio não pode se materializar aqui. Né? Um anjo poderia, Deus poderia permitir que um anjo viesse aqui, mas um demônio não. Só dentro de um sistema ritual, tem que ter um ritual para ele vir. Tem que ser tudo bem preparado. Por quê? Eles estão aprisionados, de certa forma? Estão aprisionados, sim, eles são limitados. Né? Eles não podem fazer o que eles querem também da Veneta. Né? Eles têm as suas fronteiras de ação. Por exemplo, eles não podem tocar num cristão verdadeiro. Né? Verdadeiro não pode, a não ser que Deus permita, no caso de Jó. Né? Então Satanás pediu para tocar, tocou e Jó não blasfemou contra Deus. Jó foi um cara que se fudeu pra cacete, né? Muito, se lascou pra caramba. Ficou doente, tudo, né? Ficou doente, perdeu dinheiro, família, tudo. Morreu todo mundo, ele ficou sozinho. E mesmo raspava assim, as pereba com telha, exato, né? com telha, exatamente. E no final Deus recompensa ele, né? E ele, no final, Jó chega a dizer, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos, né? Então... Amaldiçoa teu Deus e morre. Exato, isso mesmo. Os amigos de Jó, né, que vinham lá, largavam o pau que tá em cima dele. Então, às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam. Então, teve gente que já falou para mim, falou, Daniel, perdeu teu filho, perdeu tua esposa, isso aí foi rechaçado pelo satanismo. Eu não vejo dessa maneira. Rechaçado em que sentido? O satanismo está me atacando com feitiço, com magia e causou esses efeitos, né? Mas eu não vejo assim. Não? Não, de forma alguma. Eu vejo assim como coisas que Deus permite, que as pessoas morrem no mundo. Né? Isso acontece, né? Então as pessoas têm depressão, né? Então aconteceu, eu vejo como uma fatalidade. E mesmo se fosse no caso como Jó, né? Vamos supor que o demônio tivesse pedido permissão para Deus, olha, deixa eu tocar lá no Daniel, né? Porque vamos ver se realmente ele segura a onda, vamos ver se ele é cristão de verdade, vamos ver se ele não vai se rebelar contra Deus, né? Depois se eu tirar dele o que ele tem de mais precioso, né? Que era o meu filho, né? Principalmente, né? Então tirou. Aí eu nunca me rebelei, nunca questionei a Deus, nunca briguei com Deus, né? Eu sempre costumo fazer a oração que Jesus nos ensinou como modelo do Pai Nosso, né? E dentro dessa oração está escrito, olha, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E essa é a minha oração, seja feita a sua vontade, não é a minha, é a tua. Se a tua vontade é essa, que a minha esposa partisse naquele dia, no dia 30 de maio, pronto, é 30 de maio, é o dia que Deus escolheu. Né? Então eu descanso nele, ok? E tudo tem que ter um propósito, porque eu escapei da morte 2 vezes. Né? Então por 2 vezes escapei da morte. Então, olha, eu diria que 3, se contar da vez que reagiu a arma lá do cara. Se contar nessa 3, porque ali 2 vezes, né? Então, assim que eu vi a morte de perto, né? Você sente o cheiro da morte de perto, né?
E então, quer dizer, se eu não fui, é porque tem algum propósito aqui ainda, tem alguma coisa ainda para fazer aqui. E quando terminar esse propósito, aí Deus me leva. Era alguma coisa ligada a esse assunto de satanismo e tal, que tu quase morreu, ou não tinha nada a ver? Não, não, não. Teve uma das ocasiões, por exemplo, foi no ano passado, né? Eu estava foi dia 30 de novembro do ano passado, ia entrar dezembro foi o mês que meu filho partiu, né, dia 22 de dezembro, então eu estava muito angustiado com aquele negócio, poxa, eu vou entrar dezembro, mais um Natal, mais um final de ano, aí eu tomei um monte de comprimido para dormir, eu só queria dormir, eu não quis matar, né, meu interesse não era morrer, só que eu acabei aspirando, e tive uma pneumonia aspirativa e entrei em coma profundo, né. Caralho! Pois é, fiquei 22 horas em coma profundo, entubado, acordei entubado no hospital, Caralho. assim, então ali Foi você dormir sente... na tua cama e acordou entubado. Acordei entubado. Né? E é muito horrível, né? Você acordar com um tubo na boca. Deve ser, cara. Deve ser assustador em primeiro lugar. Indescritível, indescritível. É, porque até o momento eu acho que você tava só dormindo. É, pois é, eu tava dormindo de boa, a gente se acorda, tubo na boca, né? Um ambiente diferente, onde eu tô, quem sou eu, né? Que doideira. É. Mas, tá. Pra que tu chamou o Abraxas, cara? Então, eu queria testar o ritual de invocação. Porque se eu conseguisse que ele aparecesse, eu ganharia méritos dentro da Irmandade. Tinha alguém testemunhando ali? Não, não tinha. Não tinha, mas a minha palavra valia porque supostamente esse demônio validaria essa palavra, né, para o sumo sacerdote. Né? Então eu fiquei muito orgulhoso com aquilo. Então a primeira coisa que eu perguntei para ele, né, eu toquei, vi para ver se era real, né, gelado, frio, né, e me olhava fixamente nos olhos, né, mas eu não conseguia olhar por muito tempo, né. Ele era da tua altura? Não, estava mais alto que eu, mas estava como se estivesse ajoelhado, sabe? Tá. Né, como se estivesse ajoelhado, não, ajoelhado, sentado sobre os joelhos. Tá. Ele tinha quatro membros? Sim, sim, sim. Assim, o Banguela lá, ele não é bípede, mas ele era bípede? Sim, bípede. Entendi. Né? Sim, tinha pernas, braços, né? Sentou, né? Forte, braceletes que pareciam braceletes de ouro, era dourado, né? Não sei se de ouro de verdade, não. Tá. Né? Dá para morder assim, tipo assim. É para valer, né? E a única coisa que eu perguntei foi se os animais eles iam para o céu, né? Perguntei, os animais vão para o céu? Né? Porque eu tinha essa preocupação, será que os animais vão para o inferno? O animal é bonzinho, ele não pode ir para o inferno. Então eles estão todos no céu, né? Eu só fiz essa pergunta, né? Sei lá, uma pergunta besta, né? Que veio na minha cabeça. Interessante a pergunta até. Mas eu fiquei no vácuo, eu não tomei resposta nenhuma e ele desapareceu. E olha lá, ele, porra, tu me chamou pra isso, meu irmão? Caralho! Vai te tomar no cu, porra! Eu queria a porra da tua alma, não quero só um quiz aqui, eu sou dicionário Aurélio da divindade, porra. Porra, mas em alguma outra oportunidade tu ouviu a voz dele? Eu vi a voz de outra entidade. Quem? Né, do Astaroth. Quem é Astaroth? Né? É a Astaroth. Né? É uma outra entidade que se manifestou dentro do ritual coletivo, dentro mais pessoas fazendo parte do ritual. Devia ter por volta de umas 200 pessoas. Caralho! No ritual. Físico? Presencial? Presencial, sim. Presencial. E todo mundo viu a mesma coisa? Zoom, não era pelo Zoom. Ritual, e todo mundo viu a mesma coisa? Todos viram a mesma coisa. Porque que todos loucura, olhavam na mesma direção. Isso é loucura. Né? Eu também cheguei a ponderar isso. Né? Eu vi e eu notei que todos olhavam na mesma direção, né? E falou numa voz imponente, né? Falou algumas coisinhas ali. Caralho. Você sabe o que? Você lembra? Eu lembro, mas eu vou dar spoiler, porque tem gente maluca que vai querer ser satanista e vai quebrar a cara. Foda-se. Porque ele falou uns bagulho maneiro? Não, ele pegou, disse alguma coisa, como que vocês são da família, são bem-vindos. Entendi. Eu protejo vocês são filhos da sombra, né? Então, isso, na verdade, é assustador pra caralho. Tô fora demais. Eu não quero ser filho de sombra nenhuma, mano. E essa ideia de ser filho da sombra te dá uma sensação de proteção. Porque quem tá na sombra, imagina que você tá na sombra. Você escondido. Tá escondido. Você vê todo mundo que tá na luz. Mas quem está na luz não vê quem está na sombra. Então você está camuflado no mundo, né? Então você é filho das sombras também. E aí todo mundo curtia. Mas ele falava
mexia a boca e falava ou ele falava na cabeça? Não, mexia a boca e falava, né? Sem microfone, né? Não tinha acústica para microfone, assim, não tinha equipamento. Mas era uma voz foda. Era uma voz, sim. É grossona? Grave, bem Entendi. grave. Bem grave. Caralho, cara. Sinistreza Que porra é essa, cara? Tu é maluco de se meter nessas coisas, cara. É. Mas como que foi essa conversão? Como que você sai do... Pera, tu falou que tu invocou o Abraxas várias vezes. Sim, sim. E ele nunca falou nada contigo? O cara Às era vezes teu protetor. Sim, falava coisas rápidas, né? Era sempre muito breve. Eram conversas breves. Era como se ele tivesse alguma preocupação maior. Ou tenho mais o que fazer. Entendi. Né? Eu fiquei 4 horas aqui e tal, você ficou 2 minutos, né? Então... É, arrombado, né, cara? Mas eram coisas breves, né? Eu queria confirmar, eles diziam no satanismo que eu tinha uma alma gêmea, né? Uma moça entrou junto comigo no satanismo, né? E a gente estava muito bem mesmo, nós éramos muito amigos, né? E ele dizia que nós éramos a nossa alma gêmea, que era para nós ficarmos juntos. E o objetivo era que a gente tivesse um filho juntos e depois sacrificasse esse filho com 9 meses. Caralho, que merda de ideia. Pois é, você vê, o satanismo tem uns negócios estranhos, né? E tem gente que cai nessas loucuras aí, né? Mas fato é que eu nunca tive um filho com essa moça, né? Mas pegou, né? Eu tô Mas pegou, né? Peguei. Vai lá pro lance lá do cara no primeiro dia. Aí não veio, fala do carro. Aí veio um carro, né? Posso dizer que era um carro de luxo da época, né? Tá. Para os padrões da época. Tinha até telefone. Caralho! Luxo mesmo. Luxo, porque tinha 2 anteninhas para fora assim e tinha um telefone dentro. Quer dizer, um carro para ter telefone não era qualquer carro, não. Pra ter telefone era difícil, ponto, né? Sim, não sei sim. que época que era essa. Isso aí também foi, quer ver, eu tava com 17 anos, fazer conta aí, né? Mas uma época onde o telefone era difícil de conseguir, eu imagino. Linha telefônica. Caralho, te chamou de velho pra caralho. Bom, eu achei que tinha 43, mas ele entregou que tem 50 e pouco. Aí já não acho tão mais jovem. Tá. Então, aí fui muito bem recebido, eu fui atrás com ele no carro, né? Ele se apresentou com o nome de Marlon, que é o nome que eu dei no livro, né? Pra ele mesmo, né? E aí foi... Puta nome fake do caralho, Marlon, no Brasil. Porra, tá de sacanagem, caralho. Seu nome não é Marlon, porra. Pois é, né? Se apresentou... Marlon foi o nome que eu dei no livro, né? Foi o nome criado, né? Mas o nome dele é outro, né? Tá. Claro. Então ele se apresentou, tal, falou o nome dele mesmo, tudo, né? E tinha um motorista, né? E chegamos numa mansão, né? Isso aí eu posso dizer. Uma mansão bastante proeminente, fica no Morumbi, né? Perto onde tem a Ponte Eusébio Matoso ali, né? Tem a Avenida Morumbi, né? Aí tem uma mansão gigantesca, não mais para frente, assim, que pega 2 quadras quase. Você vê um negócio monstro, sabe? Que vai de um lado para o outro, né? E tinham mais casas que faziam parte da estrutura que tinham interligações. Então você viu uma casa, mas aquela casa estava coligada com a outra casa, com a outra tipo casa. Uma vila. Era uma vila, né? Mas eram tudo interligações por dentro. Então, condomínio fechado, como se fosse. Não, as casas eram na conectadas. Rua. Era na rua, entendi, na rua, só que conectadas. Haviam portas internas que conectavam elas. Né? E aí havia um salão grande, que era um salão dos iniciados, onde tinham aulas, a gente recebia aula. Era retroprojetor, né? Então, bem básico, bem básico, clichê de uma empresa. De uma empresa. Né? E Então, qual era o que rolava nessas aulas? Era uma lavagem cerebral. Primeiro para mostrar que Deus é mau. Né? Deus é mau. Deus é mau. Nossa, uma subversão da maldade máxima. Olha só o mundo como é que está. Aí mostra imagem, né, de doença, de pobreza, de queimada, furacão, sabe? Só desgraça, só a humanidade sendo varrida, né? Tá vendo? Deus não é bom. Se Deus fosse bom, está acabando com a humanidade. Que essa criança tem culpa, né? Por que essa criança está passando fome na Etiópia? Né? Então, por que... Podia estar aqui pra gente estar colhendo sangue. Pois é. Desculpa, bad vibes máximo. Mas é engraçado eles usarem esse perfil de argumentação, porque ele vai muito em encontro daquele moleque que está desiludido com a sua posição social,
com a vida. É. Ele fala assim, não tenho propósito aqui, parece que o mundo ele é voltado contra mim, parece que eu só nasci pra me fuder. Aí vem um cara e fala, é isso mesmo, É isso Deus mesmo. que tá fazendo essa porra. Deus que está fazendo, exatamente. Deus é o responsável pelo seu fracasso. A galera que tava contigo ali era mais ou menos da tua idade? Mais ou menos a mesma faixa etária. Né? Mesma faixa etária, porque eles iam fazer o rito de iniciação com 18 anos. Né? Então, 18 anos ia fazer o rito de iniciação. Então, era mais ou menos um ano de treinamento. Então, é uma lavagem cerebral. No final desse curso, né, você fica realmente acreditando, né, que o diabo é bom, né, que ele é um ser muito bom, muito caridoso, e Deus é mau, Deus é injusto. Né? Deus não é justo. Né? Quando você mostrava até maus tratos com animais, né? Como é que Deus permite uma coisa dessa, né? Deus é cruel, tal, né? Então, aí acabava acreditando, e eu acabei acreditando de fato que Deus era mau, né? E que o diabo ele era muito sagaz. E eles tinham vários planos, assim. Então, assim, eles acreditavam no Apocalipse, né? Acreditavam no Apocalipse, que é descrito na Bíblia, tal. Eles punham uma data específica? E, sim, eles têm um calendário, uma linha de tempo, né? Um calendário. Quando que acaba o mundo? Bom, não sei, quando acaba eu não posso te afirmar quando não, acaba. Não, mas, no calendário assim, deles. No calendário deles começa o princípio da desgraça começa em 31 de outubro de 2023. Ih, caralho, eu vou estar vivo. Caralho, é tipo, daqui a 2 anos. É. Pô, e a gente achou que já tinha vivido a desgraça agora com essa porra dessa pandemia. Não, vai vir uma pior. Uma né? pandemia pior? O plano era esse. Entendi. Não sei, até então, o que eu tenho falado nos vídeos, tal, na linha de calendário que eles têm, tem acontecido. Com a permissão de Deus, evidentemente, né? Porque o apocalipse vai acontecer, nós não vamos impedir que aconteça. Então, eles têm essa data aí, 31 de outubro. Se você for olhar no espaço-tempo, né, dado o futuro todo, certeza que o mundo vai acabar. Mas se começar dia 31 de outubro... 31 é o de outubro? princípio do fim. Né? Aí começaria assim, sugeria uma pandemia extremamente violenta no mundo, né? Extremamente letal. Essa atual pandemia é só um ensaio, é um laboratório isso aqui. Não, então vazou realmente de laboratório, foi preparado para isso, tal, solta, espalha no mundo inteiro, né? E aí deixa a população agora mais obediente. Então todo mundo vai tomar a picada, né? Todo mundo vai ficar em casa, né? Agora, então está treinando. Até mesmo quando você vai num local aferir a temperatura, né? Você estende a mão direita, né? E a Bíblia diz que vai ter uma marca, né? Na mão direita ou na testa, né? Então ninguém vai poder comprar, vender se não tiver essa marca na mão direita ou na testa. E o curioso é que o Bill Gates ele está preparando uma super vacina, né? Uma mega vacina que ele pretende lançar em 2023, no segundo semestre de 2023. E ele já cantou a bola que vai ter uma próxima pandemia. Ele já tinha falado em 2016 que ia ter uma pandemia, em 2015 ele falou, que ia ter uma pandemia muito violenta no mundo. Né? Na verdade, ele falou que o pior perigo da humanidade seria uma pandemia. Não sei se ele falou que teria, ele disse que, tipo, se tivesse algo que ameaçasse realmente que ele achava que ia acontecer no futuro, seria uma pandemia. Não, ele chegou a falar assim, acho que está procurado aí até. Procura aí, eu não vi, eu vi assim, essa parte dele falando que... Ele disse, nós vamos ter em breve, alguma coisa como vamos ter uma pandemia, ou tudo indica que enfrentaremos uma grande pandemia, etc. e tal. Aquela revista Economist, né, eles são muito assertivos também, eles acertam muito bem. Eu fiz um vídeo meu chamado Decifrando Códigos, né, peguei essa capa e decifrei. Tem um monte de códigos ali, a gente decifrou os códigos e falava direitinho, né? Em 2020 começaria a pandemia, né? Falava de Tóquio, da Olimpíada de Tóquio que ia ser cancelada, uma série de fatores que o Trump não seria eleito, né? Reeleito, e eles acertaram, assim, uma grande parte. Tu fez um vídeo disso? Fiz um vídeo, decifrando códigos. De onde vem esse... Códigos. Onde está a cartilha que te ensina de se faz... Que códigos são esses? É uma questão de você entender os parâmetros, né? Digamos, se eu falar para você 2, 3, 5, 7, qual o próximo número? Né? Aí se você entende o código, você vai dizer, poxa, são números primos, o próximo é 11. Né? Então você tem que entender a mecânica por trás. Uma vez que você entende o conceito, né? Você consegue decifrar os códigos. Então você tem que entender, digamos, a matemática. Né? Se eu falasse isso para o matemático, ele já bate de cara, é 11, é número primo.
né? Agora você fala para uma outra pessoa, a gente confunde um pouco, é natural, você confunde, você não sabe, né? Então, mas quando ele conhece, é detentor do código, do conhecimento, para ele fica mais fácil. Entendi. Né? Então, o Bill Gates está fazendo um pool, né, com várias indústrias farmacêuticas, fazer uma super vacina, né, que vai ser a mãe das vacinas, que vai acabar com todas as cepas de gripe, né, que tenha todas as variantes, inclusive da gripe espanhola. Caralho. E ele pretende, né, inclusive acrescentar nisso, né, varíola, peste negra, sabe, essas grandes pandemias que solaparam a humanidade, né? E se ele tem êxito nisso, essa vacina vai ser obrigatória. Vai ser obrigatória. E ele já desenvolveu um carimbo, né, pode pesquisar nisso, e esse carimbo, ele coloca na sua mão direita, ele tem uma substância que chama luciferase, né, que é fluorescência, né? Pô, esse nome mesmo parece muito clichê. Clichê. É que Lúcifer quer dizer portador de luz. Entendi. Né? Então, luciferase quer dizer algo que emana luz. Mas, pô, você vai escolher o nome de uma porra da vacina de que é do diabo. Você não vai escolher Lúcifer nada, tá ligado? Mas o luciferase é o carimbo só, não é a vacina. Entendi. Aí, pá, tomou o carimbo, toma a vacina. Tomou a vacina, ganhou o carimbo. Né? E você não enxerga, ela é invisível, olho nu. Mas com o aplicativo, né, você vê o negócio verdinho lá. Que você tu vê, tomou, tá vacinado. Tá vacinado. Ó, só quero deixar claro aí pras pessoas que estão ouvindo essa conversa que eu acho isso muito improvável e impossível, tá? Eu sou cético, eu não acho. Não, tranquilo. Eu acho que, porra, é que, tipo, existem vários mecanismos que as pessoas vão verificar o que tá acontecendo. Pode ser que tenha um grupo de pessoas que estejam mal intencionados, tenham uma conspiração e tenham tentando fazer isso, mas tem milhares e milhões de outras pessoas que não estão no jogo, dentro dessa porra, e eles têm a capacidade técnica de analisar o que está sendo proposto, assim, fisicamente. Ele pode pegar a vacina, tipo Coronavac, quebrar ela e falar, ó, tem isso aqui, esses são os efeitos que ela vai causar. E são pessoas que não necessariamente estão ligadas a esse contexto satânico. Sim, sim. Mas aí que tá, a questão nem é essa. A vacina, eu creio que o que o Bill Gates vai desenvolver vai ser uma vacina muito eficaz. Vai ter eficácia, eu creio que ela vai atingir sim o propósito que ele... É um cavalo de Troia. Isso, vai atingir o propósito. Por quê? Porque se você não se vacinar, você não pode ter passaporte. Né? E já está rolando isso agora, né? Agora faz sentido, né? Então você não pode ter passaporte, você não pode arrumar emprego, você não pode ter conta em banco, você não faz mais nada. Então, aí já não faz mais sentido. Você é um Zé O negócio de você de se transportar faz sentido numa doença, né? Porque se não leva a doença. Exato. Se você tá com certeza vacinado, você não vai transmitir o bagulho. Sim. Então, pro país que tá te recebendo, é mais seguro. É mais seguro, mais seguro. Então, quem não aceitar a vacina não tem a marca, e se você não tem a marca, você não tem vida social. Entendi. Né? E a Bem Bíblia Black Mirror essa porra. E a Bíblia fala alguma coisa nesse sentido também, né? Que vai ter uma marca, tal, né? Essa parada que tu tá falando aí foram coisas que tu ficou sabendo no papo lá com os caras. Sim, sim. Isso foi repetido e repetido tantas vezes que você decora, né? Mas não é algo que você acredita. Em parte. Em parte eu acredito porque muita coisa está acontecendo. Esse negócio de você virar cristão, você era cristão antes? O que você era antes de virar cristão? Eu era satanista. Ah, é verdade, né? Pois é. Cara, loucura, né? Um satanista virar cristão é tipo um dos 180 aí, né? Mas olha só, satanista a religião satanista que pelo menos eu vi por aí as pessoas falando e que eu li na internet algumas coisas sobre e tal, tem muito mais a ver com culto a si mesmo do que culto a Satã. Não estamos falando da mesma coisa então, né? Não. Esse satanismo que tu tá falando aí é um bagulho mais do mal mesmo. Do mal mesmo, mal mesmo. Que tem 3 forças que atuam no mundo, né? Tem a força do mal mesmo, né? Que seria caracterizado pelo diabo, Satanás, né? E tudo mais. Né? Tem a maldade, né? Que é a maldade humana, a crueldade humana mesmo, são as nossas escolhas em fazer algo errado, né? E tem uma força majoritária que é a força do bem, representada por Deus, né? Que é uma força soberana. Então tem pessoas que vão em busca de fama repentina, querem fama, querem dinheiro, querem poder, né? E acabam se envolvendo com o satanismo. Só que na alta magia, que eu fiz parte, você não bate na porta e diz, eu quero entrar, quero fazer parte. Tipo maçonaria, sabe? Maçonaria você não bate lá, eu quero ser maçom. O maçom vai te convidar para ser maçom.
As seitas secretas, elas são discretas. Então, eles não ficam fazendo muito alarido. Ninguém conta os segredos da maçonaria. Não tem um livro, os segredos da maçonaria, né? Mas aí se encontra um monte de livro por aí falando os segredos do satanismo. Você vê, tem uma Bíblia, a Bíblia satânica, né? A Satanic Bible, né? Uhum. Tem o São Cipriano, que o Lázaro tem lá, né, que está o fugitivo, né, o Lázaro, que acha que ele é satanista, né? Então ele pegou o livro de São Cipriano, porque nesse livro de São Cipriano, que assim, é pífio, chega a ser hilário, ridículo, cômico, né, o tipo de bruxaria que tem lá. Tem bruxaria para você ficar invisível. Então você lê lá um encantamento e você está invisível, né? Então, se o cara é chapado, que ele já é meio psicopata, o cara é psicopata, é louco, né? Ele acredita que ele está invisível, né? Então ele fica mais ousado, né? Então aquelas paradas ali, assim, porque quando eu lembro de um molecão, adolescente, camisa de escola, andando lá no centro do Rio, e aí eu via nas bancas, assim, o livro de São Cipriano, os bagulho aqui assim. Capa preta, capa de prata. Isso aí é tudo caô? Tudo caô, imagina. Tem o Clavícula de Salomão, né? Esse é caô também? É caô, porque o mais próximo, né, que podemos dizer assim, de bruxaria, mais próximo, né, mas assim, é um verniz mais próximo, é o Dogmas e Ritos da Alta Magia de Eliphas Levi, né? É o mais próximo. Esse cara é brasileiro? Não. Eliphas Levi. Eliphas Levi, mas não é brasileiro. Tá. Né? Então... Porque eu imagino que o bagulho doido mesmo tá com os caras. Tá com os caras. O que acontece? Na alta magia você tem livros secretos ali, né? Então você não vai divulgar o segredo para todo mundo, porque o diabo não é burro, né? Então ele não vai colocar numa livraria para vender um livro de alta magia que ensina a fazer feitiço de verdade. Mas que tipo de feitiço? Depende. Peraí, antes de você contar os feitiços, como que você entrou nisso aí? Pois é, como eu disse, você é chamado para fazer parte. Por que tu foi chamado, então? Eles têm uma série de critérios, né? Então eles têm critérios cabalísticos, né? Pautado na numerologia cabalística. Eles têm critérios astrológicos, né? Então eles têm uma série de valores, né? Que eles pontuam, né? Para poder selecionar uma pessoa. Né? Então, eles veem que aquela pessoa tem uma probabilidade de ter um potencial para se desenvolver na alta magia. É claro que se aquela pessoa não se desenvolve, né, ele vai ser descartado. Né? Tem o que eles chamam de escola de iniciados, onde você aprende o básico da bruxaria lá, né? Tipo um Harry Potter, assim, né? E aí um pouquinho. E aí, se eles veem que alguém não tá na mesma sinergia ali, cai fora, né? Mas quem tem potencial vai para frente. E aí você vai tendo toda uma lavagem cerebral até um dia que você entra num rito de iniciação. Quer dizer, eu fui convidado, eu vim de uma família muito destruída, né? Minha família não tinha amor, sabe? Então, eu nunca recebi assim um abraço do meu pai, dizer, pô, eu te amo, né? Não tinha esse negócio assim, não. Eu era realmente, pô, você é um maloqueiro, você não vai dar nada na vida, você é ovelha negra, você é um marginal, você é bandido. Isso porque eu tinha cabelo comprido, né? E eu já tinha maior preconceito, né? Meu pai tinha... Tu curtia o metal, música do diabo? Curtia metal, era metaleiro. Mas era metaleiro pobre. Eu curto metal, pô. Eu sou do diabo? Não. Não, depende muito do contexto da letra, né? Acho que vai no contexto da letra. O Metal Espadinha é mais divino, né? Mais um negócio sobre anjos. Tem até várias músicas sobre anjos. Então. Mas eu tinha aqueles brochinhos, né? Só que fazia com Durepox, né? Que era bem baratinho, né? Caralho. Era bem pobre mesmo. E que idade você se iniciou? Você começou do primeiro contato, assim? 17 anos. Quem que foi até tu? Como é que é esse convite? Eu era rato de biblioteca, né? Gostava muito de biblioteca, gostava muito de estudar ocultismo, isso já estava dentro de mim. Curtia ocultismo. Então ia para a biblioteca, o Centro Cultural de São Paulo. Mas né? Ocultismo, bagulho de bruxaria ou só, bruxaria. sei lá, aliens? Essas paradas? Não. Bruxaria. Bruxaria. Então, assim, o que tinha de acesso, né? Que eu pudesse ter dentro dos livros que são comercializados, eu procurava ler para entender um pouco aquela dinâmica. Aquilo me fascinava, porque o oculto fascina, né? Porque é uma coisa que você não conhece ainda, que você não descobriu. Então você quer conhecer, né? Então eu queria conhecer mais daquilo. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, puxa, que legal, né? Porque eu tinha uma série de palavras e adjetivos contra mim que diziam que eu era uma pessoa negativa, fracassada, etc. e tal.
né? E ali eu vi uma oportunidade de ser recebido por um grupo que pensasse diferente, que não me avaliasse pela minha aparência, mas pelo que eu tivesse por dentro, né? Era assim que eu estava buscando. Mas eu tentei, né? Aí eu mandei uma carta até para a Church Satan, para a igreja de Satã lá nos Estados Unidos. Na época era carta, tá? Não era e-mail. Carta, né? mesmo, Carta física. mesmo. E para descobrir selo. o endereço, eu tive que ir lá no consulado dos Estados Unidos, pesquisar na biblioteca deles em microficha, né, ver a lista telefônica deles em microficha, para achar o endereço da Church Satan lá, mandei uma carta, aí recebi uma carta padrão de volta, sabe? Mas eu vi que era um caça-níquel ali. Falei assim, você paga $100 e você ganha uma carteirinha de satanista. Eu falei, pô, grande porcaria, né? Eu faço aqui uma carteirinha. Você pega essa carteirinha, né, meu? E, porra. Né, eu acho um negócio esquisito, né? Não gostei. E eu falei, pô, ainda me cobra dinheiro, eu quero ganhar dinheiro para ser satanista. Aí o cara pega, me cobra dinheiro. Tem um esqueminha aí, né? Eu falei, tem que pagar. Eu falei, não, esse diabo tá jogando muito sujo já, né? Não tá o diabo tá muito capitalista. Tá capitalista. Se for pra dar dinheiro, eu vou na igreja. Pois é, porque a igreja... Salve o pessoal da igreja. No final das contas, parece tudo a mesma coisa.